Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Dando continuidade à nossa sequência de estudos, hoje nós iremos falar especificamente sobre o Espírito Santo, né? Falamos sobre Deus, falamos sobre Jesus e agora, na aula de hoje, nós vamos falar sobre as principais pontos e informações que a própria Bíblia traz sobre o Espírito Santo e que você precisa conhecer, né? Porque geralmente nós ouvimos muito falar de Deus, falar de Jesus, mas pouco nós ouvimos sobre o Espírito Santo. E a área dentro da teologia que vai se dedicar ao estudo do Espírito Santo é chamado de pneumatologia, que é a área que se dedica a estudar objetivamente o Espírito Santo, certo? Então, vamos começar sobre alguns pontos interessantes que têm gerado muita discussão, né? Porque muitos acreditam que o Espírito Santo, por ter vindo à Terra, por ter muitas vezes se submetido à vontade de Deus Pai, ele é inferior. E na verdade ele não é. Como nós podemos observar em Mateus, capítulo 28, versículo 19, quando Cristo traz ali a missão que os discípulos ficaram incumbidos, ou seja, responsável, ele disse, ó, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, ou seja, trazendo essa unidade, né? Ou seja, trazendo, expondo neste momento alguns pontos bem interessantes, né? Colocando ali o Pai como Criador, soberano, eterno e santo, colocando o Filho em sua posição de redentor, de verbo, de encarnado, de salvador, colocando o Espírito Santo na sua posição de consolador, de santificador, de vivificador e de guia. Então parece que eles são como se um se submetesse ao outro, né? Um fosse inferior ao outro, mas não é. Pelo contrário, ele tem a mesma igualdade do Pai e do Filho, né? São iguais, possuem o mesmo poder, possuem a mesma glória, né? Eles são o mesmo senhorio e a mesma essência. Então, não existe, embora nessa imagem nós estabeleçamos uma diferenciação entre eles, nós sempre precisamos lembrar que essa pluralidade, na verdade, ela forma uma única unidade, né? Então, nós estamos diante justamente do que é chamado de Santíssima Trindade, que durante muito tempo, devido ao politeísmo, as pessoas acharam que eram três deuses diferentes, mas na verdade não é. Na verdade, é só um único Deus que se manifesta em pessoas distintas, que é o Pai, que é o Filho e o Espírito Santo. Então, nós temos três pessoas em unidade, certo? Então, isso é muito importante, porque muitos acham, ao longo da história, que o Pai, que o Filho e o Espírito Santo foram inferior a Deus Pai. Então, precisamos lembrar que o Espírito Santo é igual ao Pai, é igual ao Filho, tem o mesmo poder, tem a mesma glória, o mesmo senhorio e tem a mesma essência, né? Então ele não é inferior, e pelo contrário, como a própria Bíblia diz, eles conhecem, o Espírito Santo conhece o mais íntimo do próprio Pai, né? Ou seja, é o único que pode prescrutar a intimidade de Deus Pai, né? Um outro ponto muito importante é trazer uma visão que precisa ficar muito clara de que o Espírito Santo, ele também é uma divindade, né? Ele é uma divindade, ou seja, ele não é uma força, ele não é uma energia, ele não é um poder, ele é além disso, ele é uma pessoa. E como é que nós provamos que ele é uma pessoa? Lá em Atos, capítulo 5, versículo 3, quando Ananias e Safira vendem um terreno e eles mentem com relação à venda daquele terreno, Pedro é muito claro ao dizer para ele que eles mentiram ao Espírito Santo, ou seja, eles tentaram enganar aquele que não pode ser enganado, que é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não fosse uma pessoa, se ele fosse uma força, se ele fosse uma energia, o
Pedro não precisava falar dessa forma, porque não importa a mentira para uma força, para uma energia, é porque ali nós estamos diante de uma pessoa, né? Ou seja, não mentistes aos homens, mas mentiste a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo ele é uma pessoa divina. Ele tem a mesma natureza divina, ele tem a mesma essência, ele tem a mesma substância de Deus Pai e Deus Filho, e ele é igual a Deus Pai e Deus Filho, né? E além disso, este Espírito de Deus, ele tem algumas características, né? Ele é capaz de habitar dentro de cada um de nós, ou seja, onde cada um de nós nos tornamos templo, morada deste Espírito Santo. Ao mesmo tempo, ele é adorado. Não se adora força, não se adora energia. Também ele é onipotente, onisciente, onipresente e eterno, né? Ou seja, características que nós vamos explorar mais na frente. Esta pessoa, que é o Espírito Santo, ele realiza as obras de Deus. E ele também é igual ao Pai e ao Filho em essência, em glória e poder. Porque quando nós vemos Deus, ouvimos sobre Deus, ouvimos sobre Jesus, eles parecem mais pessoais do que o Espírito Santo, né? Mas não, o Espírito Santo é uma pessoa, tanto quanto Deus Pai, tanto quanto Deus Filho. É porque quando nós ouvimos, parece que Deus Pai, mas principalmente Deus Filho, parece muito mais pessoal. Parece muito mais possível você imaginar você mentindo, você errando, você entristecendo, do que Deus Pai e Deus Espírito Santo. E não, o Espírito Santo também é uma pessoa, né? A qual ele tem ciúmes, a qual ele tem vontade, o qual ele fala conosco, ou seja, ele possui muitas características pessoais. Esse Espírito Santo, ele também possui elementos, características divinas de Deus Pai e Deus Filho, né? Ou seja, ele é onipotente à semelhança de Deus Pai e à semelhança de Deus Filho. Ou seja, ele tem todo o poder nos céus, tem o poder em toda a terra e todo o poder está em suas mãos. Ele é onisciente, ou seja, conhece todas as verdades do passado, do presente, do futuro, conhece tudo que está oculto, é visível, é perceptível diante dele e ele tem debaixo de sua autoridade todo o conhecimento, né? Ele é onipresente, nós percebemos isso desde a criação, quando diz ali que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? Ou seja, ele já preenchia ali todos os espaços. Ele também é colocado na Escritura como Criador, né? Porque por ele todas as coisas foram feitas, o céu e a terra e tudo que nele há. E também um ponto muito importante é que ele é eterno, a semelhança de Deus Pai, a semelhança de Deus Filho, certo? Então são características essenciais do Espírito Santo que o igualam a Deus Pai e a Deus Filho, embora muitas vezes ele se submeta à vontade de Deus Pai. Se você quiser aprofundar mais um pouquinho sobre esses temas, 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 11 diz: Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, tudo aquilo que foi criado, o Espírito Santo é capaz de penetrar. E até mesmo Deus Pai, ele penetra as profundidades de Deus Pai. Em Salmos 139, do versículo 7 ao versículo 10, diz assim, ó, para onde me ausentarei do teu espírito? Ou seja, na criação, onde o ser humano foi colocado, onde tudo que foi criado foi colocado. Será se existe algo que foi criado que possa fugir do espírito? Não. E Hebreus capítulo 9, versículo 14 diz, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas
para servistes ao Deus vivo. Então, essas são informações básicas extremamente importantes que você tem que ter. E um outro ponto que você precisa ficar muito atento, que chancelam essas características pessoais do Espírito Santo, são essas que estão descritas aqui. Por exemplo, no caso de Ananias. No caso de Ananias, ele mentiu ao Espírito, ou seja, ele vendeu o terreno por um determinado valor e disse para Pedro que tinha vendido por um outro valor. Então, ali naquele momento, ele não mentiu para Pedro, ele mentiu para o Espírito Santo, porque em nenhum momento Deus, o Espírito Santo, o obrigou a dar o dízimo daquela venda que ele havia feito, né? Ele que decidiu por si mesmo tal atitude. Então, que ele fosse fiel à sua decisão e permanecesse ali até o fim, né? Infelizmente, ele acabou errando, né? E teve como punição tanto ele como a sua esposa a morte. Se o Espírito Santo não fosse uma pessoa, fosse somente uma força, fosse somente uma energia, não haveria problema nessa mentira, né? Mas como ele tem essa característica pessoal, né? Ele mentiu ao Espírito Santo, tentou enganar o Espírito Santo, né? Este Espírito Santo que possui intelecto, né? Ou seja, ele pensa, ele conhece, ele ensina. É esse mesmo Espírito Santo que guia os missionários, é esse mesmo Espírito Santo que é o Consolador, é esse mesmo Espírito Santo que tem vontade, ou seja, ele decide, ele escolhe, ele guia, ele envia. É este mesmo Espírito Santo que intercede por nós. Se fosse uma força, se fosse uma energia, se ele não tivesse características pessoais, não tinha por que ele interceder por nós. É o mesmo que tem emoções, ou seja, ele ama, ele se comove, ele consola, ele intercede. Uma força, uma energia não teria essa capacidade de amar, não teria essa capacidade de se comover, não teria essa capacidade de consolar, não teria essa capacidade de interceder, não teria capacidade de usar os profetas para emitir a sua palavra e muito menos a capacidade de usar Cristo poderosamente como uma ferramenta poderosa de instrução, de ensino, de salvação, de cura, de libertação e de transformação. Então, deixando bem claro que o Espírito Santo também é uma pessoa, embora muitos aceitem a Jesus e continuem muitas vezes achando que ele é uma força ou ele é uma energia. Além dessas características pessoais, ele vai além, né? Em João capítulo 4, capítulo 14, versículo 16, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, ou seja, dará um outro paracleto, ou seja, vai dar para vocês um outro advogado, vai dar para vocês um outro consolador, vai dar para vocês um outro intercessor, vai dar para vocês um outro auxiliador. Ou seja, enquanto Cristo estava com eles, Cristo fazia todas essas funções de advogado, consolador, intercessor e auxiliador. Quando Cristo ressuscita e ele volta para os céus e manda o seu Espírito Consolador, né? O seu Espírito agora vem a ocupar esta nova função, né? E ao ocupar esta nova função de advogado, consolador, intercessor e auxiliador, o próprio Cristo disse que ele ficaria conosco para sempre, diferente do Filho que ficaria conosco por um curto espaço de tempo. Se você tem dúvida, está aqui, ó. João capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, porque eu estou somente por um curto espaço de tempo com vocês. E ele ainda diz mais em João capítulo 15, versículo 26, quando ele diz: Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, né? Ou seja, a função dele, uma das funções que ele ia exercer
era justamente testificar de quem era Cristo. Por isso que os discípulos tinham tanta dificuldade para compreender quem Jesus era, mas depois que Cristo voltou para os céus e enviou seu Espírito, os olhos deles se abriram e eles passaram a perceber Cristo como verdadeiramente ele era, certo? Também nós precisamos chamar muito a atenção de quais são as obras do Espírito Santo, onde nós poderíamos enumerar basicamente 6, embora existam muitas outras. A primeira obra é a criação. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que diz: o Espírito Santo estava presente na criação, dando forma e dando ordem e dando vida, quando ele estava lá pairando sobre a face das águas, certo? Também esse Espírito Santo permanece em nosso meio e ele inspirou as Escrituras, como está lá em 2 Pedro, capítulo 1, dos versículos 20 ao 21, que diz: o Espírito Santo inspirou os profetas e os apóstolos a escreverem a palavra de Deus. Também é o Espírito Santo que gera dentro de cada um de nós um novo nascimento. Ou seja, nós morremos para o mundo e nós nascemos para Cristo. Quem promove esse nascimento é o Espírito Santo, como está lá descrito em João, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 8. Também é o mesmo Espírito Santo que vai ser responsável pela santificação, que é um processo que acontece ao longo de nossa vida, onde nós somos santificados, ou seja, nós somos apartados do mundo, nós somos transformados ao longo da caminhada à semelhança de Cristo, não para sermos iguais, mas voltarmos à essência de imagem e semelhança. Também é ele que direciona a igreja, né? Ou seja, ele que determina os pilares, os segmentos, o caminho que a igreja deve seguir, e é ele também que norteia a vida cristã, porque antes de aceitar Jesus, nós tínhamos uma vida no mundo, e ao termos encontro com Cristo, nós passamos a ter uma vida cristã, ou seja, uma vida norteada, dirigida pelo próprio Espírito Santo, certo? E isso é muito importante, né? Até coloquei aqui, ó, porque é o próprio Espírito Santo que cria, é o próprio Espírito Santo que inspira para a escrita da palavra, é o próprio Espírito Santo que regenera, é o próprio Espírito Santo que santifica e é o próprio Espírito Santo que guia, né? Então, aqui são 6 pilares centrais, né? Na verdade, 5 pilares centrais da nossa caminhada cristã. O Espírito Santo cria, o Espírito Santo inspira, o Espírito Santo regenera, o Espírito Santo santifica e o Espírito Santo guia. E para finalizar, né, o Espírito Santo, ele é também Senhor, né? Porque muitas vezes, né, é colocado em dúvida se o Espírito Santo ele seria Senhor, uma vez que ele se submete ao Pai, né? E sim, o Espírito Santo ele é também Senhor, né? Ele é Deus, ele é pessoa, ele é presente e ele é poder. E não somente isso, várias vezes nós vemos alguns símbolos, né, que foram representados o Espírito Santo. Por exemplo, o fogo. Né? O fogo está lá em Mateus, capítulo 3, versículo 11. Uma das simbologias do Espírito Santo na Bíblia é o fogo. Uma outra simbologia é o vento. Você não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Também o Espírito Santo é simbolizado pelas águas, né? Ou seja, rios de água viva fluirão, né? E também o Espírito Santo ele é simbolizado pelo óleo, né? Ou seja, aquele azeite que era derramado sobre os profetas, certo? Então, nós podemos dividir em 2 grupos, né? As suas obras, onde ele cria, inspira, regenera, santifica, guia, intercede e consola, e os frutos do Espírito, onde nós teremos uma aula somente para estudarmos o fruto do Espírito, ou seja,
nós passamos a manifestar a partir do momento em que o Espírito Santo faz morada dentro de nós, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a longanimidade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Mas nós vamos ter uma aula para falar especificamente sobre esse tema, certo? Então, o objetivo desse nosso encontro de hoje foi trazermos para vocês uma visão geral sobre o Espírito Santo. Peço para vocês que não se conformem somente com o que vocês viram aqui, que vocês possam aprofundar, vocês possam estudar, e vocês possam buscar conhecer mais o Senhor Jesus Cristo, a sua obra em toda a sua plenitude e a sua essência. Obrigado, Pai do Senhor a todos, e até o nosso próximo encontro.